Então, pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia para vocês. Espero que vocês estejam todos muito bem. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre determinante, só que a gente vai falar sobre a regra de Sarros. Essa regra de Sarros, ela serve para calcular as matrizes de ordem 3. Então, as matrizes de ordem 3 são aquelas que têm 3 linhas e 3 colunas, certo? Um exemplo é essa daqui, ó. Então, é para calcular esse tipo de matriz aqui, ó. Uma matriz de ordem 3, que tem 3 colunas e 3 linhas, certo? Então, esse método consiste no seguinte. A gente vai repetir as duas primeiras colunas. Então, eu vou escrever aqui, ó, as duas primeiras colunas, 1, 2 e 1. E a segunda coluna que é 1, 1 e 4. Aí agora a gente vai multiplicar primeiro as diagonais primárias e depois as diagonais secundárias, que a Amanda tinha falado no vídeo dela, né? Então aqui, começando primeiro pelas diagonais primárias aqui, multiplicando. Então a gente vai ter o seguinte, essa diagonal aqui, né? Então, 1 vezes 1 vezes 2. Então, a gente tem que isso é 2, certo? 1 vezes 1 vezes 2. Mais, agora multiplicando a segunda diagonal aqui. Aqui, segunda diagonal. 1 vezes 3 vezes 1, eu tenho que é 3, certo? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Então, mais 3. Mais, agora a última diagonal, que vai dar 2 vezes 2 vezes 4. Certo? Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 4, 16. Então, mais 16. Certo? E aí, agora, quando a gente multiplicar pela diagonal secundária aqui, ó, quando a gente fizer o cálculo da diagonal secundária, esse valor vai estar negativo. Então, todos esses valores vão estar negativos, certo? Então, a gente vai ter aqui a diagonal secundária agora, né? Então, aí agora a gente vai multiplicar a diagonal secundária. E beleza. Aqui, diagonal secundária. E aí agora, como eu falei, o valor negativo, né? Então, 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. Então, menos 2. Certo? E aí agora a segunda diagonal aqui, ó. A segunda diagonal que deu aqui. Então, a gente vai ter que é 4 vezes 3, 12. Vezes 1, 12. Então, menos 12 também, porque está na diagonal secundária. Então, esse valor vai mudar o sinal, certo? E agora a última aqui, né? A última diagonal que a gente tem. Então, vai ser 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Então, menos 4. Negativo também, porque, como eu falei, quando a gente está multiplicando a diagonal secundária, esses valores vão ficar negativos. E quando for aqui na diagonal primária mesmo, esses valores vão ficar positivos, igual estão aqui. E aí agora a gente já tem o valor, certo? Então agora a gente é só somar isso aqui. Isso daqui é a determinante, né? Então a gente tem que a determinante é igual 2 mais 3, 5. 5, 16 menos 2, 14.
E aqui, menos 12 menos 4, menos 16. Vamos calcular aqui o restante. 5 mais 14, a gente tem 19. 19 menos 16, a gente tem que é 3. Então, a determinante dessa matriz é 3, certo? Então, agora a gente, recapitulando, a regra de Sarros é o seguinte. A gente vai ter uma matriz 3 por 3, lembrando que são 3 colunas e 3 linhas. E a gente vai escrever as duas primeiras colunas ao lado aqui. E aí vai fazer a multiplicação das diagonais principais, que são essas. E as diagonais secundárias, que são essas aqui. Certo? E aí, lembrando que os valores da diagonal principal vai ficar positivo. E os valores da diagonal secundária vão ficar com o sinal trocado. Nesse caso aqui, o negativo. Certo, pessoal? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido e que tenha ajudado. Certo? Até mais.